O Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense, lá no Paraná. Teve uma polêmica de arbitragem. Já para criar furdunço aqui no chat, eu digo, não foi nada, na minha opinião. É mais uma vergonha da arbitragem do futebol brasileiro. Por quê? Para mim, o maior absurdo, vou passar pro Mauro, não foi o pênalti, não foi ter marcado o pênalti. Por que que o VAR não chamou? É um lance muito duvidoso, é um lance que não oferecia perigo de gol. O Marcelo Cirino estava indo para a linha de fundo e ali diz o árbitro que ele se enrosca com o Isla. Eu não vi, eu vejo o Marcelo Cirino tropeçando no próprio pé e a minha pergunta é, por que... Olha aí o lance, ó, Vamp, olha aí, ó. Esse é o lance. O Cirino entra na área, ele não tá em direção ao gol. Ó, ele tropeça no próprio pé, ó. Olha aí, esse é o lance e não foi chamado VAR. Eu digo o seguinte, eu acho a arbitragem do futebol brasileiro um lixo, eu acho a arbitragem do futebol brasileiro horrorosa e eu fico na pergunta, por que que o árbitro não foi chamado pelo VAR? Porque é um lance muito duvidoso. A gente tá vendo esse lance aqui algumas vezes e eu não sou capaz de dizer se houve o toque do Isla no Marcelo Cirino ou se ele tropeça no pé. O Klaus era o árbitro desse jogo, inclusive o grande árbitro brasileiro, que na verdade acho fraco como a grande maioria, não acho um grande árbitro como a maioria dos árbitros brasileiros. Mauro César, o que você acha desse lance? Agora, também não é culpa só da arbitragem, tá? Uma atuação muito ruim do Flamengo hoje, né, Mauro? Eu acho que o pênalti não existiu. Aliás, a central do apito na hora cravou que foi pênalti, então para mim é mais um motivo para eu achar que não foi pênalti, né? Porque a central do apito é um desastre, né? E eles dão a palavra oficial e conduzem muita gente a pensar igual. E na transmissão oficial, que é a transmissão de quem tem os direitos, é quando o ex-árbitro... Aliás, eles eram péssimos apitando, agora são os donos da verdade da arbitragem. Quando o cara fala, todo mundo acompanha, porque não há, na transmissão, não há o contraditório. O ex-árbitro fala uma coisa, todo mundo concorda. Parece que não pode discordar. Não é possível que ninguém discorda, nem dá pra... Mas, fulano, será que dessa vez não... Não, eles simplesmente eles concordam. Então, o que fala é lei. E isso acaba valendo para todo mundo que está acompanhando o jogo. É bem complicado isso, mas eu acho que... Nada. O que ele marcou? Marcou pênalti. Não, tá bom, mas do que? Ele marcou pênalti do Isla no Cirino. Eu tô louco, aqui ó, com óculos eu enxergo. O VAR não ter sido chamado, acho que já está dentro dessa ideia agora do CNM, de menor intervenção, mas... eu acho que, assim, há situações que tem que haver uma análise mais detalhada. Mas, enfim, passado esse assunto, né, eu acho que o jogo era para ser 0-0, ou -1 a -1. Jogo horroroso, os dois times péssimos, o Flamengo ridículo, e o Atlético também jogou nada. O Atlético compete, briga, corre, faz aquele jogo dentro do seu estádio, com seu gramado sintético, um jogo muito acelerado, de muita bola esticada, muita bola aérea. É um jogo feio, e foi um jogo muito ruim. O Flamengo poupou vários jogadores, aí tem torcedor cuspindo a abelha africana porque acha que não pode poupar e tal, mas não tem como jogar, os caras estão esgotados. O que tem que ser questionado é o departamento médico do Flamengo, tem 8 jogadores lá, eram 9 até o Pablo sair agora no início da semana. É muita gente machucada, os caras caem lá, parece uma areia movediça, não sai mais, fica preso ali dentro, não consegue mais sair e não acontece nada. Eu acho que é um problema estrutural do clube, não adianta o clube ter essa gestão que a gente elogiou agora há pouco na parte financeira, administrativa, se tem um departamento médico que não está funcionando. Eu não sou médico, não me atrevo a comentar os detalhes, mas não é possível ter 8, 9 jogadores fora. Mesmo assim, o time que foi a campo, individualmente, é um time com valores bons o bastante para fazer uma partida melhor. Então, acho que hoje foram mal os jogadores, o Paulo Souza foi muito mal, a escalação, no posicionamento dos jogadores, o Lázaro e o Marinho em posições invertidas, depois ele corrigiu após tomar o gol. Mas, assim, poupar os jogadores, preservar, eu acho que não tem jeito. Esses caras estão jogando os mesmos sempre. E o jogo do Flamengo na quinta-feira é contra o adversário em tese mais difícil da Libertadores, que é a Católica lá no Chile. Então, e assim, a pessoa pensa, não, então usa agora e poupa depois. Só que chega uma hora que o cara já está quase estourando. Então, se você forçar e colocar, você vai ter 15 amanhã no departamento médico. E quando cai lá, não sai mais. Ele tem que pensar nisso. Mas foi muito ruim. A atuação do Flamengo, o técnico foi mal, os jogadores foram mal, o Atlético também não jogou nada. Eu achei que o Atlético não mereceu vencer. Se esse jogo terminasse empatado com -1 a -1, o ideal seria o seguinte: o empate sem nenhum ponto, ninguém ganha ponto, sabe? De tão ruim que foi o jogo. Uma porcaria. E a atuação do Flamengo foi ridícula, do Atlético também não foi boa. E o Flamengo, geralmente, ele vai mal lá no estádio do Atlético, né? Aí eu não sei também se no clube tem lá um gerente técnico, que é o Juan, ex-zagueiro. Tem um gerente de futebol que é o Fabinho, conhecido como Fabinho Soldado, ex-volante. Esses caras, eu não sei se eles explicam para os portugueses que vêm trabalhar aqui o contexto de cada jogo.
Porque eu acho que deveria ser função deles, né? Eu tenho essa curiosidade, queria saber. Quer chegar e falar, vem cá, olha, sabe como é que é o jogo lá no Paraná? É isso que eu questiono também. Lá é o seguinte, meu camarada, vou te explicar. Lá, geralmente, o time vai mal, o Atlético, quando joga contra o Flamengo, joga bem, o Atlético se motiva, o Atlético não pontuou no campeonato, o jogo foi tratado pelo Atlético como decisão, tem que pontuar, tem que sair do zero, coisa e tal. Então você vai encontrar esse cenário, assim. Pensa num time para jogar nessa situação. Porque o técnico também tem que preparar seu time para diferentes situações de jogo. Ele não pode... Eu jogo com 3 zagueiros, defendo com uma linha de 4, tenho 2 volantes. O Abel tem essa vantagem, o Abel já sabe, os demais portugueses não sabem. Ele tem que flexibilizar de acordo... Agora, ele pode ter lá o departamento de análise de desempenho. Se ele quiser um compacto dos jogos recentes lá, do Flamengo, do Atlético Mineiro, ele pode analisar e entender. Bem, lá é assim. Beleza, então como é que eu vou planejar isso aqui? Não dá para ser sempre igual. Eu mudo os jogadores, mas eu jogo sempre com a mesma formação tática, a mesma proposta. Não é possível. E hoje ele errou em trocar o Lázaro de lado, né, Mauro? O Lázaro é um dos principais jogadores do Flamengo hoje e ele tira o Lázaro do lado onde ele joga. O Lázaro é meia, mas ele se adaptou bem à ala esquerda, foi um acerto dele. Aí hoje ele colocou o Lázaro na meia, no lugar do Everton Ribeiro, e o Marinho de ala. Aí quando tomou o gol, ele inverteu os dois. Mas na meia direita, né? Ele estava jogando na esquerda. Também não adiantou nada. Os dois continuaram jogando mal, o time todo continuou jogando mal. Acho que não foi por isso que perdeu, mas ele foi mal. Foi mal nas escolhas, na preparação do time. Na coletiva também ficou ali explicando tecnicamente o que aconteceu, mas não conseguiu dar justificativo para uma derrota que eu não acho que foi merecida, porque o adversário também não jogou bem. Um empate e 0 ponto para os dois seria o ideal, se fosse possível, pelo baixo nível do espetáculo, pelo jogo ruim, mas também tem muita histeria coletiva. Né? Você pega a rede social, o técnico não serve, tem que mandar todo mundo embora, tem que contratar 18 jogadores. É impressionante também o que acontece hoje com a reação de parte das torcidas de futebol. Foi péssimo, mas peraí, mas não é assim. Outro dia jogou com o Palmeiras, foi bom, ganhou de São Paulo, estava ótimo, agora não serve nada, não é assim. Critica-se pontualmente a atuação, o desempenho do time, o comportamento do treinador, mas amanhã é outro jogo. Aliás, a gente fez tantos elogios aqui ao Palmeiras. Ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado pelo CRB, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça, a Supercopa para o Flamengo e o Campeonato Paulista para o São Paulo, teve críticas ao Abel Ferreira. Muitos. Mas não mandaram ele embora. E nem correu o risco de ser demitido. Porque quem criticou e ficou falando sozinho. O clube não embarcou nessa onda. Falou, não, calma, vamos alto lá, vamos com calma, vamos seguir em frente. Eu acho que isso é importante. Por enquanto, a diretoria do Flamengo não está, digamos assim, vulnerável, se demonstrando vulnerável a esse tipo de ataque. Mas isso tá uma coisa muito doentia. As pessoas estão bem histéricas, bem loucas. Chegamos ao fim do Canelada. Muito obrigado pela sua audiência sensacional aqui no YouTube hoje. Passamos de 55 mil pessoas simultâneas. Então amanhã a gente aguarda vocês no Canelada, às 6 horas da tarde, no YouTube, na TV e na Rádio Jovem Pan, para ter muito debate aí sobre todos os assuntos da rodada. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite de carnaval para todo mundo. Tamo junto.